Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians faz proposta por Solari e Dorival de reforços. Corinthians terá time com reservas contra o Capivariano. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. O Corinthians abriu novamente o CT Joaquim Grava para uma entrevista com o técnico Dorival Júnior. Já vamos colocar entrevista com o técnico Dorival Júnior agora para você aí de casa. E olha, ele falou sobre diversos assuntos, indo desde a parte da carreira dele até os 2 títulos que ele conquistou em praticamente um mês no Coringão. A repórter Marina Buffon esteve por lá e mostra tudo pra gente, tudo que rolou de melhor nesse bate-papo. O Corinthians já deixou o título da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo para trás. 3 dias depois da conquista, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava e deixou claro que o ano começou bem, mas tem muita coisa pela frente. Nós não podemos ficarmos achando que, olha, as coisas estão resolvidas e o ano de 26 vai ser melhor do que o ano de 25. Não, é uma ilusão. A equipe entra em campo amanhã diante do Capivariano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. E mudanças serão necessárias na escalação, principalmente porque no domingo tem clássico contra o Palmeiras. Nós temos que tomar algumas decisões. E essas decisões passam pela importância de cada partida e pelas necessidades que nós temos. Entendem agora o porquê de nós estarmos necessitando de um elenco um pouco mais composto, um pouco mais preenchido. Aliás, esta vem sendo a tônica nas coletivas recentes do treinador. A necessidade de o Corinthians se reforçar pensando em todas as disputas, principalmente a do Campeonato Brasileiro. Se nós não estivermos atentos, não melhorarmos, não focarmos na melhora do nosso grupo, você vai correr riscos, sim, porque é um campeonato muito perigoso. Me deem um grupo em condições, eu vou também lutar por coisas boas. Diante disso, o Andileri será muito bem-vindo de volta, não? Está bem adiantado, mas ainda não solucionado. Caso venha acontecer, é natural. Será muito bem recebido e vai ter o tempo necessário aí para poder se integrar da melhor forma possível. E Bidon e Garros jogando juntos, treinador? Eu ouvi essa mesma colocação quando eu cheguei no Flamengo a respeito de Gabigol e Pedro. Então é a mesma resposta que eu te dou. Grandes jogadores se entendem. Mas independentemente de como essa temporada vai ser para o Timão, Dorival já se mostra feliz com o legado que está deixando. E não só de títulos. É um momento que o Corinthians está começando a ressurgir com uma sustentação muito importante. Eu acho que esse é o maior legado de todos nós profissionais. É deixarmos o clube amanhã, futuramente, numa condição muito melhor do que quando nós chegamos. E aí, Paulo Sérgio, gostou da entrevista do Dorival? Cobrou reforços para poder disputar o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não consegue agora ter fôlego para esse brasileiro. Faz tempo que o Corinthians, não está chegando ali no brasileiro, né? Inclusive, hoje eu conversei com o Marcelo Paes por telefone. Nós vamos estar numa entrevista exclusiva aí. E sem dúvida nenhuma, os esforços aí para conseguir novos jogadores é importante. Ele está esperando, tem visto o mercado, isso é muito bom. E sem dúvida nenhuma o Dorival colocou aquilo que nós estávamos conversando sobre a importância dos jogos. Sim. Então ele precisa cadenciar nesse exato momento. Não tem um elenco tão grande e precisa contar aí com esses garotos da base. E sem dúvida nenhuma o Dorival vai ter muito trabalho daqui para frente, até porque é Campeonato Brasileiro, é Campeonato Paulista, Libertadores, a exigência já começa a estar, o torcedor tá naquela empolgação que ganhou, aí quer mais. Nossa. E se o time não consegue ganhar, as críticas vêm, começam a aparecer. E eu creio que está sendo feito um trabalho aí para trazer jogadores aí para o Dorival, sim. E precisa, né? O Corinthians precisa de reforços, sim, claro, como todo time precisa, né? Se o Flamengo, que a gente fala que é o melhor elenco, continua contratando
e contratando bem, por que os outros clubes não precisam contratar? Todos precisam. E o Corinthians tem que se virar do jeito que ele puder, dentro do que ele pode alcançar. Por exemplo, o Angileri, voltando à lateral esquerda, não é o lateral dos sonhos do torcedor, mas é um cara que compõe elenco, que quando o Bidu não puder jogar, ele vai lá e quebra o galho, joga. O Capivariano é um cara que pode jogar bem, entendeu? É uma sombra legal pro Bidu, enfim, repito, não é o mundo dos sonhos, mas dentro da possibilidade é o que dá. Né? Agora torcer pro Martins voltar de férias, né? Agora, eu só questiono uma coisa rapidinha, já que o assunto é reforços do Corinthians. Para mim, alguma coisa a mais que ainda não foi revelado aconteceu na questão do Alisson. Porque falar que não deu para contratar o jogador porque não tinha 1 milhão, e o Corinthians fala que está no mercado para trazer reforços, ele não vai contratar algum outro reforço do mesmo nível por R$50. Não. Então, assim, 1 milhão hoje em dia de reais no mundo do futebol é dinheiro de cafezinho. Né? Então, para mim ainda tem alguma coisa que precisa ser revelada, sendo que o jogador foi até o centro de treinamento do Corinthians para visitar, quer dizer, ele já sabia que tinha algo muito bem encaminhado, senão ele não iria no centro de treinamento do rival, e aí foi obrigado a voltar. Por enquanto, o único que ficou mal na história foi o próprio Alisson. É verdade. E ele depois falou também do Martínez nessa entrevista aí, reclamou o Martínez do jogador, também não tá nem aí com nada, né? Falou que esse é um não gostou, não está satisfeito com o que está acontecendo, que ele também tem que renovar passaporte do Dorival. Bom, vamos voltar para a Vila Belmiro? Vamos perguntar. E o Gazeta Esportiva traz mais um trechinho da entrevista exclusiva do goleirão Hugo Souza. A conversa agora é sobre Copa Libertadores. Seria tão feliz que eu não sei nem explicar o tamanho que isso teria. E é uma coisa muito palpável, assim. Não é uma loucura. A gente hoje está na fase de grupo da Libertadores e só depende da gente. E é um sonho que a gente vai buscar porque ele está na nossa mão também. É claro que é muito difícil, mas a gente já mostrou que a gente pode chegar a lugares que ninguém imagina e quem sabe conseguir realizar esse sonho. É isso aí, né, Paulo? E o Hugo falou, inclusive no avião, quando o Carrídio fala para ele, não tem dinheiro aqui, mas a gente levanta a taça. Aí ele falou, não, mas tem que contratar, tem que ter contratação para enfrentar tantos... Jogador caro, tem que ter, o Hugo falou. Porque você disputar uma Libertadores requer um grupo muito bom, um elenco muito bom, até porque a exigência dos jogos fora... Os jogos de uma Libertadores é completamente diferente do que um brasileiro. A gente separou mais um trecho da entrevista do técnico Dorival Júnior, agora sim falando sobre a ausência do Martínez. Vamos conferir. É importante porque ele está no nosso elenco, certo? Segundo, não poderia ter acontecido um fato como esse. Todos nós temos problemas. Eu tenho também um passaporte que está estourando agora. Acho que eu tenho mais 6 meses aí de vida. Então eu tenho que renová-lo. No momento em que ele chegue, a gente vê as explicações que ele terá. E as decisões que serão tomadas pela diretoria e pela comissão técnica. No momento em que ele chega, a gente vai ver as explicações e o que a diretoria vai fazer. Parece que nós estamos nos anos 80, né? Porque se esperar chegar para explicar hoje em dia, você não pode fazer uma ligação de vídeo, uma chamada, um WhatsApp. Não existe o WhatsApp. Não pode, né? Tem que esperar... Manda fax, uma carta. O Martínez é olho no olho, filho. Você só vai entender ele olho no olho. Se entender, mas você está falando a verdade, não é olho no olho. Onde será que esse lugar que ele está aqui, nesses recônditos? Deve ser um bunker na Venezuela. A gente fecha o giro de repórteres com Alexandre. Olha só, vamos falar do atacante Solari, né? Atacante que eu trouxe já há algum tempo essa informação, faz umas 2 semanas, que o Corinthians sondava a situação do Solari, né? Jogador que foi oferecido aí, né, pelo seu staff ao Corinthians, atleta de 28 anos, jogador do Racing, né, da Argentina, atleta que na sua carreira começou no Vélez, né? Começou no Vélez Sarsfield e, enfim, teve uma passagem aí de destaque, né, no clube uruguaio, né, no Defensa e Justiça, né, do Uruguai. Enfim, jogou também em clubes mais desconhecidos, né, como Atlanta da Argentina, enfim. Hoje está no Racing, já está há um bom tempo, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, né, isso no Transfer Market aqui. É um atleta que tem contrato até o fim de 2027 com o Racing, e o Corinthians fez uma proposta pro Racing para
conseguir o jogador por empréstimo com opção de compra. E o Racing, enfim, rejeitou inicialmente, tá? Então a gente vai aguardar, foi feita a proposta, o Racing, né, já rejeitou, não quer emprestar o jogador, quer negociar em definitivo, então a gente vai ver se o Corinthians vai fazer uma contraproposta ou vai parar por aí o assunto. A questão é a seguinte, dentro do Corinthians eles entendem que o Solari é um nome super interessante, muito mais do que o Kaique e outros nomes que foram citados, até mais que o Rony, outros jogadores, o Júnior Santos, eles entendem que esse vale a pena, né, você gastar um pouquinho pelo empréstimo. Só que o Racing não quer emprestar, entendeu? Por enquanto não quer emprestar. Então a situação está aí. O Corinthians até aceita pagar uma graninha que não seja muito, porque não tem pelo Solari, porque eles entendem que esse é um jogador que pode chegar com nível aí para ser titular. Mas o Racing não quer emprestar. Essa situação hoje do Solari. Queria atualizar isso para vocês, tá? Deixa o like e comente aqui embaixo. O Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Capivariano nesta quinta-feira, às 20h30, na Neoquímica Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe sem muitos dos titulares. Alguns reservas devem ter oportunidades no time titular, em razão do desgaste físico após a conquista da Supercopa Rei contra o Flamengo, já pensando no próximo compromisso, diante do Palmeiras, no próximo domingo, pela 7ª rodada do Paulistão. O atacante Caio César, que estreou contra o Flamengo, mas iniciando na reserva, deverá começar como titular contra o Capivariano. O Corinthians o inscreveu no Paulistão, aumentando a lista de inscritos no campeonato para 33 jogadores. O Corinthians pode ser escalado com Hugo Souza ou Felipe Longo, Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Choca, Hugo, Charles, Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Vitinho, Caio César e Gui Negão ou Pedro Raul. No último dia de treino no CT Joaquim Grava, nesta quarta-feira, os atletas fizeram um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, como de costume, e depois participaram de 2 exercícios táticos e de jogadas de bola parada, segundo a assessoria de imprensa do clube. Os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, ausentes no treino de terça-feira, participaram de atividades em campo nesta quarta-feira. 7º colocado com 8 pontos, o Corinthians almeja subir na tabela de classificação do Paulistão, recuperando as posições perdidas com os resultados dos últimos jogos.